Olá, eu me chamo Caroline Lopes, tenho 27 anos, sou casada, atriz, artesã e, como diz o meu pai, uma boa arteira. Antes de começar a nossa aula de desenvolvimento artístico infantil usando 5 sentidos, eu quero explicar um pouquinho de como eu cheguei até aqui. Desde pequenininha, os meus pais sempre me inseriram na cultura. Então, na escola, eu participei do grupo de dança, de teatro e também de ginástica rítmica. Na minha adolescência, eu pude fazer música e quando eu completei 18 anos, eu pude também participar de uma das minhas maiores experiências culturais e artísticas que eu já vivi, que foi desfilar em uma escola de samba no grupo especial aqui de São Paulo. Eu desfilei no carro Abre-Alas e eu pude participar de tudo aquilo de pertinho, sabe? Ter aquela sensação para mim foi muito valiosa. E o tempo foi passando e tudo que eu tive direito para fazer no meio artístico, eu fiz. Então os meus pais me incentivaram a me aprofundar em algo mais. Foi aí que eu decidi ser atriz. E já estou há 6 anos na companhia de teatro CNC. Com essa companhia, eu pude já percorrer por 18 estados do Brasil, 11 países diferentes, e foi aí que despertou a minha paixão, que foram as crianças. Eu já fui em tribos indígenas, eu já fui para a Europa, já fui em alguns países da América Latina também. E em todas essas culturas eu comecei a observar as crianças e como elas desenvolviam, sabe, a cultura local delas. E foi aí que eu percebi que os pais, os educadores, eles sempre incentivaram elas a aprender somente uma coisa. Então, na tribo indígena que eu fui, eu vi que as crianças tinham que aprender aquilo e somente aquilo. O menino tinha que tocar, a menina tinha que dançar e eles se limitavam muito nisso. E eu fui também para outras culturas e foi aí que despertou uma curiosidade em mim. Por que a criança não pode aprender tudo? Porque na infância dela, ela não pode ser apresentada a tudo que ela pode, a tudo que ela é capaz de desenvolver. Então, com isso eu quero apresentar um pouquinho da nossa aula de hoje. A importância de você desenvolver os 5 sentidos ainda na criança, ainda quando está naquela parte infantil, ainda quando ela está descobrindo e desbravando o mundo, é muito importante. Com 1 mês de vida, as crianças elas começam já a ficar mais espertas, então elas já começam a ver cores, começam já a entender mais os sons e aí o tempo vai passando, ela só vai aflorando mais e desenvolvendo mais os sentidos nelas. O nosso intuito com essa aula é fazer a criança entender que ela tem todas as possibilidades possíveis. Nós, enquanto artistas, atores, cantores, instrumentistas, a gente quer que a criança aprenda aquilo. Mas entenda uma coisa, educador, nós não podemos limitar a criança a aprender aquilo que nós queremos. A nossa função aqui é apresentar a elas o mundo que elas têm, de texturas, cores, sons, tudo. O nosso papel aqui é ensinar as crianças que elas podem fazer e devem fazer tudo o que elas querem, não se limitar a algo apenas. E depois dessa breve introdução, como inserir os 5 sentidos nas crianças com as coisas que a gente tem em casa. Nessa época de pandemia, nós sabemos que nós não conseguimos sair para comprar muitas coisas, ou as atividades que nós vemos, as aulas que nós vemos nas redes sociais sempre exigem muito da gente. A gente nunca tem algo em casa, então nessa aula de hoje vamos desenvolver os 5 sentidos com aquilo que nós temos na nossa casa, com todos os materiais que nós temos em casa. Então, tudo que eu mostrar aqui é o que você tem na sua casa. E se você não tiver algo que eu estou mostrando, você pode substituir com qualquer coisa que você tiver aí. Lembrando que essa aula também pode ser feita em hospital, em escolas, em orfanatos. Eu já tive a oportunidade de ir nesses lugares e é uma experiência incrível. Vamos para o primeiro sentido, que é o paladar. Quando você estiver com a criança, é muito importante você falar que o paladar é na língua. Lembrando que para a criança nada faz muito sentido ainda. Então você falar o óbvio, para você é óbvio, mas para a criança não. Eu trouxe aqui limão, banana e açúcar. Aí na sua casa você pode colocar também coisas líquidas, mornas, quentes e geladas. É muito legal você também fazer com gelo. Você vai pegar a criança, vai vendá-la, ela não pode ver você separando nenhum item. E você vai introduzir um pouquinho de cada coisa na boca dela. E você vai incentivar ela a falar o que é, o gosto, a textura, se tá quente, se tá frio, para ela ser apresentada tudo que ela pode. Você também pode colocar coisas ácidas, cítricas, doces, mole, dura, tudo que você tiver na sua casa que vai desenvolver
desenvolver o paladar da criança é super importante. E depois de apresentar os itens para ela, você vai falar qual profissão que usa isso, como chefe de cozinha, pessoas que trabalham com comida especialmente, e você pode mostrar para ela se você conhece alguém que trabalha nessa área e essa criança também conhece. É muito importante você mostrar para ela que ela usa o paladar. Vamos agora para o segundo sentido, que é o olfato. Eu trouxe aqui café, desodorante, creme dental e também aquilo que a gente está usando quase todos os dias, toda hora na verdade, que é o álcool em gel. A criança precisa estar familiarizada com esses cheiros. Você vai falar para ela que você vai apresentar o olfato e vai apontar para o nariz. Pode pedir para ela colocar a mão no nariz, para ela sentir o nariz dela e falar que é dali que vem os cheiros. Nessa hora, se ela é acostumada com o cheiro de algum sabonete específico, algum creme, algum shampoo, é muito importante você colocar, porque você vai ver que automaticamente ela vai falar o meu shampoo, o meu sabonete, porque ela já sabe identificar. Quando a criança é menorzinha, não precisa. Ou se você estiver em um lugar como escola, em orfanato, e a criança ela não tem esses cheirinhos próprios dela, você pode levar comidas, café, tem um cheiro muito característico, ela vai saber, pasta de dente, que é muito característico, toda criança também já sabe. Então nessa hora você pode caprichar nos cheiros. Quando você sair daquele ambiente, você estiver com a criança num ambiente fora, pode incentivar ela a sentir cheiros de flor. Quando chove, incentiva ela a sentir o cheirinho da terra molhada. O bom daqui é você incentivar ela a sentir diversos cheiros. E por onde você estiver, no posto de gasolina, em qualquer lugar, você incentivar ela a sentir bastante cheiros para ela saber diferenciar também. Vamos agora para o terceiro sentido, que é audição. Lembre sempre de fazer a criança repetir audição, ouvido, orelha, porque nessa fase ainda ela não sabe distinguir muito bem a orelha do ouvido. E aqui eu trouxe 2 instrumentos. Se você não tiver instrumento na sua casa, não tem importância. Você pode colocar aí no seu celular barulho de chuva, barulho de animal, pessoas falando, de pessoas no trânsito também, buzina, tudo que você tiver aí que faça barulho é muito importante também. Nessa hora você pode bater palma e você pode bater uma palma e perguntar quantas palmas foram, e assim você vai variando. Eu já pude trabalhar com algumas crianças que têm deficiência auditiva. Sabemos que para essas crianças, elas gostam muito de usar o tato e a visão delas. Então essa parte você pode tirar, ou você pode também explicar que é com o ouvido, porque a criança também é introduzida nessa parte, e incentivar ela mais com os outros sentidos. Quando a criança tem algum tipo de deficiência, o importante é você falar para ela como as coisas acontecem, e na área que ela tem um desenvolvimento maior, capricha mesmo nas coisas, traz bastante sensações para elas que elas vão adorar. Vamos agora para o nosso quarto sentido, que é a visão. Aqui você pode explorar com tudo que tem na sua casa, lembrando que não tem limites nessa hora. Eu peguei esmalte, lápis de cor, canetinha, peguei também pazinha de sorvete, o que toda mulher tem em casa, que é tampa de tapuér. Peguei também aqui uma luzinha. E nessa hora, como você pode trabalhar com a criança? Primeiro, você pode pedir para ela pegar tudo que tiver na cor amarela. Então, ela vai pegar o esmalte amarelo, as tampas amarelas, se tiver lápis de cor, tudo que tiver na cor amarela. Por exemplo, você pode falar também, eu quero 3 laranja e 2 verde. Ela vai pegar tudo que tem aqui nessas cores. Lembrando também que a gente precisa explorar nessa hora profundidade, largura, altura, e nessa hora que você pode usar um prato. Eu peguei aqui um prato fundo e um prato raso, e ela ainda vai estar, nessa hora ela pode estar vendada, e você vai colocar a mão dela, vai fazer ela sentir aqui também, e depois tira para ela ver o que é fundo e o que é raso. Lembrando que na visão ela vai explorar muito esse sentido quando ela sair, quando ela for ver o mundo. Eu, como uma boa artesã que sou, tenho muitos carretéis em casa. Então nessa hora você pode falar para ela fazer algo alto, que tenha altura. E depois que ela formar algo que tem altura, você pode dar exemplos, como o arquiteto que trabalha com prédios, que trabalham com casas, e tudo que você for falando com ela, dê exemplos. Quando ela sair na rua, ela vai saber que aquilo é alto, que aquilo é largo, que aquilo é verde, que aquilo é amarelo, que quem trabalha com aquilo é tal profissão. Eu também trouxe aqui luzinha,
Porque pra gente é muito óbvio quando uma coisa tá ligada e quando uma coisa está apagada, mas para a criança não. Então você pode fazer ela ver quando está aceso, quando está apagado. E o que você tiver na sua casa para explorar esse sentido vai ser maravilhoso. E agora vamos para o nosso quinto e último sentido, que é o tato. Nessa hora não tem limites, pode deixar fazer sujeira, pode deixar fazer bagunça, lembrando que a gente quer que ela desenvolva. E aqui eu trouxe folhas. Eu moro em um sítio, então aqui tem bastante variedade. Ela precisa estar nessa hora com o olho vendado. E aí eu trouxe uma folha normal que acabou de cair e também uma folha seca. É muito importante você falar para a criança as diferenças de coisas. Eu trouxe algodão, pedra, areia, massinha de modelar. Aqui você pode também dar para ela coisas moles, duras, pode trazer água também. O que todo mundo tem em casa, que é imã de geladeira. Nessa hora pode fazer ela pegar, pode fazer ela sentir as diferenças. Tudo que você tiver na sua casa que incentiva o tato vai ser maravilhoso. Algo muito legal também que eu trouxe aqui e que quase todo mundo tem em casa, que é bandeja de ovo. É muito legal você dar para ela e você falar, aonde que eu uso isso? Como que é? Se você for mãe, se você for pai, aonde está em casa? Se você é um educador e estiver na escola, pergunta aonde na casa dela usa aquilo. Tudo que você tiver de sensação é muito importante. Nessa hora também, como é o tato, você pode colocar coisas quentes, frias, como eu falei. E se você quiser fazer ela sentir com o pé também, é muito importante nessa hora. Depois que você apresentou tudo para as crianças, fez essa atividade com ela, é hora de colocar as coisas em ação. E agora que as crianças já foram apresentadas para todos os sentidos, temos que lembrar que não tem que haver comparação entre as crianças, não pode haver também limites nessa hora. Deixa sujar, deixa ela brincar, deixa ela explorar, deixa ela falar. Se ela errar, está tudo bem. Lembrando que nós estamos iniciando esse desenvolvimento nas crianças. A idade melhor para se fazer isso é quando as crianças estão ali entre 2 anos até 6, 7 anos, essa parte que ela vai desenvolvendo mais. Você vai ver quando ela tem 2 anos, quase ela não vai saber nome de nada ali. Mas quando ela tá com 7 anos, você vai ver que ela já vai estar bastante enturmada com tudo que você apresentar para ela. E conforme ela for crescendo, vai apresentando. O nosso intuito aqui é criar crianças curiosas, onde elas sempre vão estar buscando aprender mais, estar aprimorando mais. Use isso no seu dia a dia, faça circuitos para ela fazer, criatividades, tarefas, dê sempre recompensa para as crianças. As crianças gostam de receber recompensa, não precisa ser valor em dinheiro nem nada disso. Dê bastante elogios para ela, incentive ela a buscar o que ela mais gosta. Se você viu que na hora da visão ela ficou ali vidrada, bem vibrada nas cores, na quantidade, na altura, incentive ela a ir mais ali. Se você viu que teve em algum momento ela ficou meio desinteressada, não desista, mostre de outras formas para ela, porque talvez daquela forma não interessou ela. O importante dessa atividade é não fazer uma única vez, mas estar sempre fazendo, refazendo de forma diferente. Quando ela, no acordar dela, pergunte as sensações que ela teve, deixa ela bastante curiosa e você vai ver que ela vai perguntar tudo. Deixa ela perguntar, deixa ela saber e incentive ela a fazer coisas melhores, sabe, a cada dia. E nessa parte que você introduzir as profissões, pergunte qual ela mais gosta. Fale, já que você gostou dessa profissão, nós podemos usar esse sentido. Já que você gostou daquela profissão, vamos usar esse sentido. Também fala, olha, nessa profissão a gente pode usar todos esses sentidos. Se ela escolher mais de uma profissão, está tudo bem. Não fique pressionando ela a ficar só com uma coisa. Lembrando que essa criança vai crescer e ela vai ter a escolha dela. Depois de tudo isso feito, lembre que vai sempre progredindo, sempre progredindo. Vai ter uma hora que você vai ter que dificultar mais as ações, vai ter uma hora que ela vai se cansar, deixa ela descansar. Isso não precisa ser e não pode ser cansativo para a criança. Tem que ser algo prazeroso, algo gostoso para ela. Se enturme também, se coloque você no meio das atividades também, explore você também novas atividades, novas coisas, novas cores. Não tem limite nessa hora.
E tudo que tiver de cultural, artístico na sua criança, incentive ela a fazer, inscreve ela. Talvez você é alguém que não tenha muito tempo, trabalha bastante, não deixe que a sua falta de tempo interrompa no desenvolvimento da criança. Inscreva ela, pede para alguém levar, mas tudo que você tiver a oportunidade de incentivar a sua criança a fazer, faça isso. Vamos criar crianças mais criativas, pensativas, crianças que vão mudar a história da nossa cultura. Vamos criar aí grandes mentores, crianças que vão saber desenvolver coisas que ainda não foram desenvolvidas. Lembrando sempre de deixar a criança confortável. Muito obrigada pela oportunidade de passar um pouquinho daquilo que eu aprendi, daquilo que eu sei. É muito importante também que você lembrar que no decorrer do dia você vai ver que existe um mundo para você explorar e não tem limites. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada!